Saúdo a todos com a paz do Senhor neste momento. Acredito que depois do louvor estamos preparados para ouvir o maná do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no seu celular, assim como melhor lhe convém. Em 1 Samuel, capítulo 16, vamos ler dos versos 1 ao verso 13. Esse texto trata de quando o Senhor enviou o profeta Samuel para ungir Davi, rei de Israel. Então, diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a ramar. Glória a Deus. Nós vamos tratar desse texto da unção de Davi. 3 situações da unção de Davi. A primeira é que Davi ele foi desprezado. A segunda situação, ele foi escolhido rei. E a terceira, ele foi ungido. Nós vemos aqui um processo em que as coisas espirituais, elas não são como nós pensamos que devem ser, conforme a lógica humana. Deus, ele envia Samuel à casa de Jessé, o belemita. O profeta Samuel, ele temeu o rei Saul, pois Saul havia sido desprezado por Deus, porque Saul havia desprezado o caminho de Deus. E em 1 Samuel, no capítulo 13, no verso 14, Deus irritou-se com Saul,
porque ele tomou o papel de sacerdote e ofereceu sacrifício, ao contrário de esperar o profeta para que fosse assim feita o cerimonial de holocausto. E Deus, pela boca do próprio profeta, falou, porque Deus já escolheu um segundo o seu coração para reinar em Israel. Porém, quando a Bíblia diz que Deus enviou o profeta à casa de Jessé, verdadeiramente, Samuel ele não sabia qual daqueles seria o rei de Israel. Por isso que Jessé ele reuniu parte dos seus filhos. O que eu quero dizer com parte dos seus filhos? Que Jessé colocou o que ele achava diante de seus filhos que deveria atender às necessidades e ali o profeta apontasse quem era o escolhido do Senhor. Sabe, a Bíblia diz que o enviado não é aquele que se apresenta, mas aquele que Deus realmente escolhe. E a Bíblia revela que Davi, no verso 11, como foi lido aqui, ele estava na lida do campo, cuidando das ovelhas. E nós vemos que quando desse texto trata da rejeição, havia um plano para a vida de Davi. O plano que Deus tem, como a época para a vida de Davi, era um plano único para a vida de Davi. E não era através de nenhuma marca de esforço humano ou através de qualquer situação que exterior mostrasse aos olhos que aquele seria, pela compleição física, pela estatura enorme, talvez umas vestimentas que chamassem atenção, não era dessa forma. Porque Davi não tinha essas qualificações, como até o próprio profeta, aparentemente, foi preciso no verso 7, Deus dizer como era que seria a escolha. Não era pelo lado exterior, mas seria conforme o coração. Só Deus pode conhecer o coração do homem. Somente Deus conhece o coração do homem. A Bíblia diz que quando Davi trata do caso da rejeição, no verso 11, diz que Jessé colocou todos os seus filhos mais velhos. Todos esses jovens serviam no exército de Israel. Por causa da sua compleição física, da estatura, vê-se que não eram homens de corpo aparentemente franzino, eram fortes. Porém, a Bíblia revela que até mesmo Jessé, o pai de Davi, ele não acreditava que Davi poderia ser rei de Israel. Ele colocava a sua credibilidade em todos os outros que ali passou. Mas ele não acreditava que até que ele nem se importou, deixou Davi na lida do campo com as ovelhas. Eu olho isso daqui e vejo a coisa, sabe? Que muitas pessoas elas acreditam que pode servir a Deus como elas pensam, da forma como elas acham que deve ser, e elas acreditam que muitas vezes o espiritual fica mais de fora e vem mais a força física. Quando Jessé, que já era um homem avançado em idade, colocou os seus filhos na presença do profeta, passando um a um, eu imagino a vaidade dele, nos filhos que ali passavam, porque ele sabia que algo de extraordinário ia acontecer. Mas a Bíblia revela o seguinte, que até o profeta Samuel ainda olhou para o porte físico, no caso da aparência de cada um deles, quando foi preciso Deus, para não mais continuar, dizer que não era assim que ele olhava, porque Deus ele não olha para a aparência. O verso 7 é claro, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. O Senhor descartou totalmente o trabalhar físico de cada um deles. Não era por essa aí, não era essa porta que iria entrar para ser um escolhido de Deus para reinar sobre as coisas espirituais do Senhor. Disse mais, não atentes para a altura nem estatura. Também não estava importando a questão da altura e nem da estatura. Deus havia cortado totalmente. Não era por esses itens
que Deus levantaria o próximo rei de Israel. Outra situação, Deus disse, tenham rejeitado a aparência, a altura e a estatura. Não olhe para isso. Então, o que Samuel fez? Todos eles eram enormes. Ele foi só descartando, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Porque Samuel sabia, já tinha Deus falado no coração de Samuel, que não era nenhum daqueles. Sabe, é interessante que, embora quando o profeta descartou o primeiro, que era o seu primogênito, Eliabe, ainda assim Jessé começou a passar os meninos, na esperança de que fosse algum daqueles. Imagina, eu fico aqui olhando, se fosse eu que estivesse ali, ou talvez você, o que é que nós pensaríamos? Será que é Deus que está falando mesmo? Porque olha aí o tamanho desse camarada para ser um rei. Sabe, às vezes nós confundimos a voz de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus, o caminho de Deus, nós confundimos com a nossa ânsia de querer algo imediato. Mas o profeta estava ali para obedecer à vontade de Deus. Ele não estava ali para simplesmente, ele que conhecia qual era a vontade e o chamado de Deus, como na vida dele aconteceu, quando ele ainda era um aprendiz de profeta, ele não podia ali fazer o contrário do que Deus queria. Olha, o que eu quero mostrar aqui é que quando Deus fala algo para cada um de nós, não adianta a gente tentar fazer o colar-colou. O colar-colou é o que Jessé fez. Jessé não colocou todos os filhos na presença de Deus. Ele trouxe apenas quem ele achava que deveria estar ali. Mas a escolha não era de Jessé, a escolha era de Deus através do profeta. Sabe, quando nós vamos escolher alguma coisa, não é nós, em outras palavras falando, ou seja, não é o nosso desejo que deve passar por cima da vontade de Deus, mas a prioridade é a vontade de Deus, para não acontecer em que nós venhamos, como aconteceu com Saul, que estava havendo agora o cerimonial de substituição, possivelmente à frente mais do texto que aconteceria. Porém, a Bíblia revela que o mundo, ele olha para o exterior, para a aparência. Olha, meu Deus, quantas pessoas não têm se perdido escolhendo através da aparência, escolhendo pelo exterior. Sabe, eu olho isso daqui e vejo, as coisas quando são de Deus e têm o caráter de Deus, têm a essência de Deus, elas são colocadas dificuldades. Você imagina que desde já no início para a unção e a escolha de Davi como rei, veja, o empecilho, as barreiras colocadas pelo pai, pelos irmãos, porque todos ali queriam ser reis. Mas a questão não é querer, porque é uma questão de chamado de Deus. Olha, aquele que assume as coisas de Deus sem ter o chamado, ele se quebra. Aquele que vai para a frente de algo que faz parte do reino de Deus, sem ter o chamado, a unção, ele vai entrar pelo cano. Imagina que para ser rei tinha que ter unção, porque senão aquele que quisesse assentar no trono sem ter unção chamado, ele estaria usurpando o reino de Deus. Davi estava começando com as qualificadoras, aquelas que eram realmente chamadas por Deus. Sabe, eu quero dizer para você que um chamado de Deus, ele tem um preço. Um chamado de Deus, ele tem um valor que você não pode medir, desde quando ele se inicia pelo decreto de Deus nas regiões celestiais e o seu cumprimento daquilo que era espiritual para tornar-se material. A resistência no mundo espiritual para que Davi não fosse rei partindo de dentro da sua casa. Dá para acreditar? Porque o pai deixou esse lá no campo. Não importava para ele, Davi, porque nem mesmo Jessé acreditava que Davi tinha condição de ser rei de Israel. Mas Jessé estava tomando uma lição enorme, horrível, porque nenhum dos seus belos filhos que ele colocou, nenhum deles foi aprovado por Deus. Meu Deus, imagina o que é você colocar algo diante de Deus e você aguardar para Deus aprovar o seu pedido ou você esperar Deus escolher e apontar para você qual é a vontade dele na sua vida. Nem todos têm paciência. Davi começava ali uma lição de paciência, porque Davi não sabia nada do que estava acontecendo ali, até quando foi mandado ser chamado. E a Bíblia revela o seguinte,
que Davi foi escolhido rei. O nome de Davi significa o amado, o querido, o escolhido de Deus. Davi, no verso 11, diz a palavra de Deus, que ele se encontrava no campo, na lida das ovelhas, e foram chamar. Foram lá gritar por ele, Davi, 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 teu pai está te chamando, Davi. Foi estranho para Davi, porque aquele era um momento primordial, logo pela manhã cedo, onde Davi estava na lida, levando as ovelhas para beber, depois voltando, levando para o pasto, ali, no cuidado, por causa dos predadores e etc. Davi não entendeu. Sabe, mas Davi é obediente, ele não precisava entender, ficar perguntando e questionando. Davi rapidamente foi ao encontro. Na verdade, quem chamava Davi não era Jessé, era Deus quem chamava Davi. Nós temos que ter um discernimento quando as coisas espirituais, elas vêm ao nosso encontro, para que nós não questionemos qual é a vontade, qual é a preeminência de Deus. E aí o seguinte, Davi, ele foi rejeitado. Mas como foi rejeitado se ele vai ser ungido, se ele vai ser escolhido rei? Ele foi rejeitado porque o plano de Deus era Davi ser escolhido. Imagina quando você espera algo, ou imagina quando você não pensa nessas coisas e de repente há um chamado para a sua vida. Eu acredito aqui que Davi, ele, como disse, quando entrou de compleição franzina, cabelo ruivo, mas era um aspecto bem parecido, eu imagino a surpresa de Davi, todos os seus irmãos bem vestidos, e ele lá com roupa de pastor de ovelhas. Eu imagino. Assim, que é isso aqui, uma brincadeira? Mas, na verdade, Davi ter sido rejeitado naquela ocasião, que o cenário, o teatro foi formado como rejeição, os irmãos não disseram ao pai, pai, vamos chamar Davi. O pai não se preocupou de mandar chamar, a não ser quando o profeta perguntou se todos os seus filhos estavam ali. A Bíblia diz, no verso 10, diz assim, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Cadê o 8º? Se passou 7, faltava 1, era Davi. Mas, quando Davi chega, interessante, a Bíblia diz em Salmo 27:10 que o pai e a mãe, ele pode rejeitar os filhos. Mas diz que Deus, ele não desampara, ele toma de conta. Eu observo isso daqui e posso aqui imaginar, nesse momento, eu não sei como, aonde, quem passa, o que é a situação de chegar no local e estar vendo uma reunião e você ser excluído. Ou algo está acontecendo, ou já aconteceu, e você imaginar que você foi excluído, que você ficou de fora. Você pergunta, ué, eu sou estranho, eu não sou da família? Eu sou o quê? Um exilado? Na verdade, quando Davi chegou, ele talvez tenha perguntado, ficou ali parado, estático. O que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Mas pode, como eu disse aqui, pode ser rejeitado. Mas eu quero dizer aqui a você que o amor de Deus, aquele que está lá em João 3,16, é o mesmo que operou na vida de Davi. Um chamado para rei, um chamado para estar diante das tropas do reino de Deus, isto é, no cuidado de lidar e dirigir, liderar uma nação que estava para acontecer com Davi, você acha que é diferente do seu chamado? Porque existe um chamado de Deus para nós irmos às nações, independente de você ser rei. Mas, como príncipe, como princesas do reino de Deus, que a palavra está no nosso coração, nós temos este chamado. E Davi, ali estando ele, a Bíblia revela que o Senhor disse, levanta Samuel, porque é esse que tu vai me ungir. E ali Davi ficou tomando conhecimento que estava sendo separado para ser rei de Israel. O amor de Deus, ele rejeita qualquer tipo de colar-colou, como eu falei antes. Colar-colou na situação que eu quero dizer que os irmãos não se preocupam, nenhum deles se preocupou com Davi. Jessé também não se preocupou. Sabe bem da verdade? Deus, ele cuida de cada um de nós. Quando você pensa que está sendo esquecido, que está sendo rejeitado, Deus, ele está tomando de conta. Deus está nos amparando. Deus está continuando o plano, que eu disse, há um plano na vida de Davi, é único, como também há um plano na sua vida, esse plano é único, não existe outro, mas ele não é como você pensa. Jessé,
pensava em um plano para cada um de seus filhos, que ali ele acreditava que um seria rei. Mas não era como ele pensava. Conforme a vontade de Deus, o Senhor destrói aquilo que não é, para que o nome dele seja glorificado. E ali, o nome de Deus estava sendo glorificado. Aonde? Na casa de Davi. Há uma casa pequena, uma família pequena. Davi era o menor da família menor de Israel. Numa situação, aparentemente, que seria impossível ele ser rei. Sabe, ser rei hoje é como eu creio, é como alguém que está lá num canto esquecido. E Deus usa o seu espírito para levar alguém, para trazer uma palavra, aquela pessoa se levantar do pó e da cinza do monturo, e Deus fazer com que ele saia de todo esquecimento e passe a reunir-se e congregar-se na família do Senhor. Davi agora passava para um processo diferente na vida dele. Mas você acredita que Davi, por haver sido ungido rei, Davi, ele exaltou-se, tornou-se soberbo, achou que era melhor que seus irmãos? Pelo contrário, Davi tornou-se mais humilde, porque assim a Bíblia revela que Deus escolheu um homem que era segundo o coração dele. Segundo o coração significa aquele que teme, aquele que obedece, aquele que é paciente, aquele que aprende a ouvir e aquele que não se ensoberbece. Mas a palavra de Deus revela também o seguinte, que o plano de Deus, como sendo único para a vida de cada um de nós, este plano, ele é motivado, ele é inspirado através do amor de Deus. Foi o amor de Deus que lembrou-se de Davi. Foi o amor de Deus que acompanhou Davi. Foi o amor de Deus que passaria a trabalhar na vida de Davi. E por que não foi na vida dos irmãos de Davi? É uma pergunta interessante. Por que nós vemos que Deus opera na vida de algumas pessoas que crescem espiritualmente, pessoas que têm o amor, que têm a velocidade de querer crescer no conhecimento e na graça do Senhor? Porque essas pessoas sabem que conhecer a Deus e a sua palavra significa investimento na vida. Não vida material, vida financeira, vida espiritual. Porque a própria palavra de Deus revela em Mateus 6,33 que as outras coisas serão acrescentadas, mas primeiro o reino de Deus, as coisas espirituais. Sabe, a gente olha aqui, Davi, ele foi ungido rei de Israel. Deus dá um comando para o profeta Samuel que ele se levante, pegue o seu vaso que estava o azeite e desça sobre Davi. Daquele momento em que aquele óleo da unção desceu sobre a cabeça, sobre a vida de Davi, Deus passou a colocar o seu espírito e este espírito passou a ser influenciador na vida de Davi. Essa unção mudou a força, o poder. Essa unção mudou totalmente a forma, a vida, a jornada espiritual da vida de Davi. Sabe, eu quero mostrar aqui, dizer para você que a unção que você tem de Deus, ela é a diferença na sua vida. A unção de Deus que está na sua vida, ela é aquilo que faz você estar vivo na presença de Deus. Ela é aquilo que continua, na essência, fazer você não desejar voltar para as coisas que antes você vivia. É esta unção que faz você sentir o desejo da presença de Deus. Davi tinha tudo isso. A Bíblia revela que Davi, ele tinha desejo, sede de estar na casa do Senhor. No próprio Salmo, escrito por Davi, no Salmo 27, no verso 4, que foi lido 10, que o pai e a mãe podem abandonar, mas o Senhor não desamparará. No verso 4 do Salmo 27, Davi já dizia que ele queria estar na casa do Senhor todos os dias. Imagina estar na casa do Senhor todos os dias, a fome, a sede, o desejo de quem verdadeiramente prova desse amor que desce como um óleo que vem refrigerar a vida. Davi sentia-se livre, refrigerado. Davi sentia-se no ânimo da alegria, no gozo do Senhor, quando ele estava na casa do Senhor para aprender no templo do Senhor. Mas a Bíblia diz que essa unção que levaria Davi ao trono de Israel, a gente pode ler aqui Salmo 113, versos 7 e 8, que aconteceu na vida de Davi, como na vida de várias outras pessoas, que nós temos entendimento que Deus usou o seu espírito para ir
atrás e trazer essas pessoas com o propósito para o reino de Deus. Imagina aqui o que diz Salmo 113, versos 7 e 8. Que o Senhor diz assim: levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado para o fazer assentar na roda dos príncipes do seu povo. Cara, eu olho isso daqui e não há gente tão boa, tão ruim que Deus não possa chamar e fazer uma obra na vida. Mas Davi, ele começava a entrar num plano de paciência. Ser ungido rei não queria dizer que Davi já estava sentando na cadeira no trono de Israel e que Saul seria deposto. Esta unção prepararia Davi para ter paciência. Essa unção prepararia Davi para, vamos ver, a sequência de Davi. Davi foi ser o quê? Ele foi ser escudeiro de Saul. Davi passou um tempo sendo escudeiro de Saul, levando as armas de Saul, Depois, Davi passou um tempo tocando harpa. Para quê? Para tirar os demônios de Saul. Depois, Davi passou um longo tempo, onde Davi, ele lutou, porque nenhum tinha coragem. Davi foi lutar e destruiu o gigante filisteu. Depois, mais tarde, Davi, isso aí ele contava, que ele matou o leão para defender as ovelhas do seu pai Jessé. Depois, diz ele mesmo que mais de 100 filisteus ele abateu. Sabe? Eu olho isso aqui, o processo de preparação de todas essas provas que Davi passou. E já era rei. Imagina isso aqui. Já tinha unção de rei. Ah, mas você disse que ele foi ungido depois. Não. Quando ele matou o leão e urso, ele já tinha sido ungido rei. Eu quero mostrar aqui que se ele falou quando ele foi lutar. Falou para Saul quando foi lutar com o gigante filisteu, o gigante Golias filisteu. Sabe? Nenhum dos irmãos de Davi foi rei, nenhum. Todos eles continuaram no templo ou então no exército, mas nenhum deles foi rei. Nenhum dos irmãos de Saul foi lutar com o gigante filisteu. Por quê? Porque é uma questão de unção, de separação, de poder que vem de Deus. Quem não tem chamado, não se dispõe para a obra, porque não tem coragem, porque não há aptidão, habilidade, chamado, não há força do que vem do poder de Deus. Apenas Deus coroou Davi nessa unção e deu a Davi, eis que do alto da glória, o poder, a força, deu a Davi a habilidade, deu a Davi o desprendimento para poder passar e traspassar por cima dos inimigos. Isso vem de unção. Nenhum dos irmãos de Davi tinha essa unção. Nenhum deles tinha essa unção. Mas a Bíblia diz o seguinte: nenhum deles chegou a rei de Israel. Sabe como conclusão disso aqui? A gente observa o seguinte. Quero mostrar que não se julga ninguém, nem dentro nem fora da igreja, pela aparência. Sabe, se você crê que em você há o Espírito Santo de Deus, eu acredito que você também tem que crer e não julgar aquele que tem o Espírito, mas simplesmente não julgar pela aparência. Porque a Bíblia diz que quando Davi chegou, não se comparava aos seus irmãos, era diferente em tudo dos seus irmãos. Era diferente na estatura, na altura, era diferente na complexão física, era diferente na cor, era diferente nos cabelos, tudo era diferente, nas vestimentas, em tudo era diferente. Mas foi escolhido por Deus. Sabe? Será que a partir de hoje a gente vai olhar para as pessoas e fazer acepção por causa como elas vestem, por causa como elas falam, por causa que não tem a capacidade material estendida, eu digo financeiro? Sabe? No reino de Deus nós não vamos levar nada. Aqui nessa terra não vamos levar nada para o reino de Deus. Nada, a não ser a graça, o conhecimento e tudo que ficou que você aprendeu no reino de Deus para fazer você caminhar na sua jornada espiritual como treinamento nesta terra para ser um cidadão do céu e estar com Cristo na glória. Olhando isso aqui, a gente acredita também que a igreja ela não deve ter visão espiritual retrógrada. Como? Aquela visão espiritual que ela é conforme o mundo, que ela vê conforme o mundo. Porque na visão de Jessé e na visão dos seus irmãos, não era a visão espiritual, não era uma visão do reino de Deus. Apesar de ser uma tribo de Israel, apesar de sacrificar todos os anos, apesar de fazer parte de todo o ritual israelita, nenhum deles acreditava que verdadeiramente Deus escolheria Davi. Nenhum. Sabe quando é que nós acreditamos que Deus abençoa fulano, ciclano e beltrano? Quando é que nós acreditamos? Se nós não acreditamos que Deus abençoa nem a nós quando nós oramos. Se nós não acreditamos que quando pedimos, nos levantamos, sequer acreditamos. Sabe quando Davi ouviu que Samuel disse
que ia ungí-lo, mandou que ele se ajoelhasse, para, conforme o ritual que era, né? De judaicos, que se ajoelhasse e que ele ali levantasse para o pó, ele recebesse aquela unção, o óleo derramado sobre a cabeça dele e passado sobre a cabeça total mesmo. Eu imagino a alegria de Davi. Eu imagino a alegria, não a alegria que está recebendo alguma coisa porque ainda era espiritual, mas a alegria espiritual do contágio que foi na vida dele, a alegria do gozo de receber a essência do Senhor, o Espírito de Deus na vida dele. Davi não era mais agora como antes. Sabe, eu quero dizer que nós não podemos ser como éramos antes. Nós temos que ser diferentes na presença de Deus. Nós não podemos ser como a maioria. Nós temos que ser conforme Deus nos escolheu para ser, com a unção que Ele nos deu, com a direção que Ele nos deu. Diferente daquilo que é comum para o mundo, para nós, é diferente porque somos separados para a glória de Deus. Ele assumiu o reino de Israel completo. Sabe, você vê uma sequência. A nossa vida não é imediatista. Muitos aceitam a Jesus e querem que a vida mude amanhã. Não é dessa forma. Olha, ser escolhido por Deus, fazer parte do reino de Deus, receber uma unção de promessa no reino de Deus, significa que você vai ter um processo de mudança, vai ter um processo de mudança de caráter, vai ter um processo de capacitação. As provas virão para que você seja aprovado por Deus para algo que Ele tem para separado, porque eu disse, o plano é único, mas não é como você pensa que é o plano. Não é como você pensa que vai ser dirigido. Você não pode dirigir o plano de Deus na sua vida, porque ele pertence a Deus, a glória é dele. O papel, a história que Deus te chama nessa terra é para ser feita conforme a vontade dele. Davi teve um processo na vida, foi um processo de Deus para que ele pudesse chegar ao reino de Israel. Levantes de todas as formas. Quando Davi assumiu o reino, foram vários levantes. Mas eu quero dizer para você, não se importe com os levantes, não se importe com as provas, porque a Bíblia falou hoje, pode qualquer mulher abandonar, pai, mãe, parentes, amigos, aderentes, Deus, Ele vai tomar você e vai cuidar de você. E aquilo que Ele tem na tua vida, o plano que Ele estabeleceu para a tua vida será cumprido. Bom, se você crê nesta palavra, dê glória a Deus, porque, a bem da verdade, o Senhor, da forma como Ele fez na vida de Davi, Ele é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, não muda. Nós apenas temos que saber esperar. Esperar. Saber esperar é um dom. E saber esperar dando glória a Deus, essa ainda é melhor. Porque quando nós passamos a esperar dando glória a Deus, com certeza a opressão, a depressão, tudo aquilo que vem para querer desgovernabilizar a sua fé é lançado por terra. Davi colocou-se na presença de Deus. Olha, Davi não fazia nada sem o aprovo de Deus. Então, nesta noite, que o Senhor lhe abençoe nesta palavra, que Deus ele possa alargar as tendas da sua fé e que olhar para Davi é um exemplo de fé para cada um de nós. Desde o seu chamado, desde a forma de lidar com ovelhas, etc., tudo o traspassar confiando no Senhor. Agradecer a todos que participaram, a todos que nos acompanharam até agora e dizer que o Senhor é bom. Levante suas mãos ao alto, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graciosidade da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, a eterna e gloriosa comunhão, seja derramada sobre todos, aqui em casa, no trabalho, aonde estiver. E assim nós oramos. Amém. Glória a Deus.